Para quem conhece a Insepa, hoje, antigamente não era assim. Os funcionários entravam ali pela portaria norte. E era bem diferente aquela entrada ali. A Pigato não tinha asfalto, era tudo uma estrada de chão, macadame, né, como diziam. E a minha mãe trabalhava, ela trabalhava no horário trocado do pai. Tipo, quando ela pegava às 6 da manhã, o pai pegava às 2 da tarde. Então sempre eles trabalhavam em horário trocado. E às vezes a mãe perdia horário, dormia um pouco mais, e daí ela me tirava da cama, a gente não tinha carro, só bicicleta, e eu tinha que ir com ela para levá-la até a portaria, né, para ela não chegar tão atrasada. Daí eu ia no porta-bagagem, ela levava, chegando lá ela descia, eu voltava sozinha, 5h30, 6 horas da manhã, sozinha para casa. Então quando acontecia isso, a gente ia meio dormindo, a luz da Pigato era bem precária, assim, era uma iluminação amarela, bem paviozinho, assim, não clareava muito. Então, assim, quem lembra a Pigato lá 50 anos atrás, vai lembrar do que eu estou falando, então. A minha trajetória na Insepa iniciou-se no ano de 1975. Eu fui praticamente o primeiro funcionário da área de desenvolvimento de produto. Até então, o desenvolvimento de produto ele era integrado junto com o Laboratório de Garantia de Qualidade. E nessa época, praticamente, né, todo o desenvolvimento de produto era feito internamente. E a partir, digamos assim, dos anos que foram se passando, várias tecnologias foram passando. Então toda essa tecnologia passou pela minha mão. Tipo assim, a gente fez um trabalho de desenvolvimento sempre praticamente integrado. Eu viajava muito para a Itália, assim, a minha fonte de inspiração sempre foi a Itália. E outras fontes de inspirações também foram feiras de design para tecido. Na época, quando a gente iniciou o desenvolvimento de produto na Insepa, a gente tinha uma equipe de design, tinha uma equipe de técnico e a gente fazia todo o desenvolvimento internamente. Hoje em dia é bastante diferente. Hoje em dia, o pessoal que fornece matéria-prima ajuda muito nessa parte de desenvolvimento de produto, fornecendo matéria-prima, fornecendo desenho e fornecendo, até acompanhando a parte do desenvolvimento de produto. Então eu cresci olhando a Insepa da janela de casa, porque nós moramos a 2 quadras da Insepa, sempre moramos ali. E aí fiz a creche, o jardim, né? Na época era jardim de infância, lá na Insepa também a gente fez, com 6 anos, estava sempre por ali. Fiz o corte e costura com a professora Edith, que tinha lá, os filhos dos funcionários faziam, né? Tinham essa chance de participar do curso, junto com os funcionários também. Então, sempre por perto da Insepa. Uma lembrança forte que eu tenho do tempo do jardim, da creche, com 6 anos, ficou sempre marcado o gosto do achocolatado que eles serviam pra gente de manhã, com pão e margarina. Então, assim, eu sempre comento com os meus filhos, com meus netos, que parece que eu estou sentindo aquele gostinho daquele achocolatado bem quentinho, assim, era muito bom. E a gente participava, né, da creche, geralmente os filhos dos funcionários e os filhos dos chefes também, eram todos juntos, assim, não tinha distinção. E cada mesinha era 4 crianças, a gente tinha um aventalzinho xadrez vermelho. No final do ano tinha a festa do Natal com o Papai Noel, que daí a gente ganhava um saquinho de doce. Fazia uma apresentação de um coralzinho, onde a gente batia copo, batia o triângulo, tinha coco, fazia o som do coco, a casca do coco. Era um coralzinho e cantava para os pais que iam assistir a festinha de final de ano, né, de encerramento da creche da gente. Então é assim uma coisa muito legal, bem gratificante lembrar isso. E isso está gravado na memória, para sempre. A Insepa também, nesse período, ela foi a primeira empresa que colocou
introduziu a pintura manual no Brasil. Era uma tendência na Itália. Então a feira da Itália, que é a feira mais importante, né, de Bolonha, a Cersai, ela é anual, né, no período ali de outubro, final de setembro, começo de outubro. Então a gente buscava muito desenho, muita tecnologia, buscava as ideias, percorrendo, digamos, vários estúdios na região de Sassuolo. E quando terminava a feira, né, você olhava a feira, via, e a gente ia para Paris, né, tem uma cidadezinha que chama-se Lille, que é uma das maiores feiras de design para roupa, né? E a gente comprava desenho para roupa para transformar em cerâmica, na verdade. Comprava muito tecido, né, na Lafayette. Então a gente tinha uma equipe de desenhistas, trazia todo esse material e procurava desenvolver e trabalhar em cima disso aí. E daí essa evolução foi até que um dia foi feito um contrato com a linha do Valentino. Aí a empresa, ela deu um salto, porque a linha Valentino foi feito um acordo, né? Aí tinha uma empresa que produzia na Itália, que chamava-se PM na época, e até hoje ela é PM e ainda até hoje ela produz a marca Valentino. E a marca Valentino, ela foi um marco na Insepa, porque ela deixou de produzir um produto commodity. O lema dessa linha era a Insepa não vende azulejo, ela vende um sonho. Na década de 80, a Insepa já participava dos grandes eventos, das grandes feiras de material de construção. E no começo da década, em 82, a Insepa firmou uma parceria com o Valentino, né, designer italiano, né, grife, super famoso. E aí trouxe esse conceito de sala de banho, de banheiro com grife, né? Então, com louças, com metais, aquele espaço luxuoso. Aí os pisos, como é que se popularizaram lá na década de 70 e começaram a ser produzidos, eles chegam na década de 80 com mais motivos, com mais texturas, né, passando por uma técnica de monoqueima que, né, melhorou a condição técnica dos produtos. E eu resolvi, com meu marido agora, atual, a gente resolveu construir. Isso em 1984. Aí não tinha como eu escapar, né, de pegar os azulejos da Insepa, porque meu pai, minha mãe, todos estavam lá dentro, trabalhando lá dentro da Insepa. E fomos escolher no showroom, lá tinha mostruário e tal, a gente foi escolher os azulejos lá dentro da Insepa. Na minha ideia, eu queria um banheiro preto, então eu queria assim escuro, sempre me chamava atenção. E naquela época não tinha assim, para você comprar o banheiro preto, você tinha que encomendar, não chegava na loja e comprava, então, e era bem mais caro. Então a gente acabou mudamos um pouco de opinião. Nessa época tinha os azulejos diferenciados, assim, eles eram assinados lá pelo desenhista e tal, assim. E nesse showroom, você escolhia os azulejos e você ganhava de uma arquiteta, tipo, o desenho, a montagem do azulejo na tua casa. Quando a gente casa, a gente é muito novinho, a gente não tem muita noção de como fazer esses desenhos, de como era uma coisa moderna, assim, diferente na época. Então foi bem legal você ganhar essa montagem, né, dos desenhos dos azulejos. A minha cozinha, eu optei por uma cor clarinha. Ela tem um desenho bem suave, assim, um tomzinho caramelo, mas o fundo o azulejo é bem clarinho, porque eu acho que a cozinha é importante você fazer ela num tom claro, né? Porque ela é bastante luz, é bom numa cozinha. Já os banheiros, não. Eu tenho um banheiro do meu quarto, que é da suíte, ele é um tom bordô, é um tom escuro. E as peças daí são no tom clarinho. E o azulejo, assim, quando eu vi, ele já chamou atenção, porque como eu gostava de cor escura, então já chamou atenção naquele lá. Mas como eu já falei, então, que eu queria o banheiro preto, eu acabei comprando a louça dos banheiros, um tom verde bem escuro, e essa arquiteta daí ajudou a escolher um tom clarinho, um banheiro, um tom clarinho que tem um floral de bambu, bem chamativo, assim, bem legal, bonito. Mas também a gente queria um banheiro mais chique, né? Porque, sabe, a gente com 20 anos, 20 e poucos anos,
E daí a gente tinha a opção do Valentino, que era o must da época, né? Quem tinha o azulejo no banheiro Valentino era o azulejo. E daí a gente acabou fazendo o lavabo, que era um pouco menor, nesse azulejo Valentino, que é o verde escuro, que tem um tom de dourado no meio que eu amo de paixão. Então, para mim, é o melhor banheiro que tem, é o Valentino verde que eu tenho aqui na minha casa. E a Insepa é a Insepa, né? Vocês sabem que o azulejo da Insepa tem garantia eterna, se for olhar, ainda mais bem cuidado. A minha casa está aqui desde 1984, quando a gente começou. Então, os azulejos que eu tenho na minha casa têm 36 anos, já quase 37 anos, e olhando, eles estão bem conservados, assim, estão resistentes a tudo. Inclusive, ainda tem até uma situação que nós passamos no showroom, eu passei, que como a gente atendia clientes e fazia os projetos, entregava todo o material prontinho para o cliente, teve uma época, uma cliente entrou no showroom pedindo um complemento que o funcionário dela, quando ela fez um projeto, nós íamos montar esse projeto para ela lá no showroom, o colocador chegou para aplicar esse material, com toda a linha Valentino linda, maravilhosa, ele deixou a linha Valentino assinada depois do projeto pronto. No final ele não fez a sequência que a gente tinha solicitado e deixou a assinatura para baixo. Quando a gente viu, ela disse, não, eu já cortei toda aquela peça lá, ficou para recorte, porque agora o banheiro ficou bem lindinho. Alguém assinou esse negócio bem louco lá e me venderam um produto que eu acho que estava meio estragado. E aí a gente teve uma surpresa de que uma coisa tão linda, né, que tinha ficado tão bacana o banheiro do cliente, as peças estavam recortadas. Teve esse mesmo gancho também lá de Criciúma, que também foi uma assistência técnica, que eu atendia na época aquela região, e o nosso cliente ligou para a fábrica dizendo que o produto tinha defeito, né, e que tinham peças manchadas. E também nós fomos ver, eram produtos que tinham a assinatura do Valentino. Era um conjunto de peças, de coisas, entende? Então tinha o tapete, tinha a saboneteira, tinha a arandela, tinha o revestimento cerâmico, era um conjunto de coisas, entende? Então, na época, como é que se vai mostrar isso numa loja? Não tem como, numa loja que só tem painel. Então, você tinha que mostrar um ambiente completo. E aí foi aonde começaram o showroom, entende? Daí a Insepa começou a investir em cima disso aí e investiu, o primeiro showroom foi em São Paulo, na Avenida Brasil. Foi um sucesso, essa linha Valentino foi. E esse conceito, digamos, de fazer um banheiro completo se tornou um grande marco, um grande diferencial. Então teve bastante repercussão, porque foi um choque, digamos assim, a nível de mercado, entende? Ninguém conhecia, ninguém viu aquele tipo de produto, então, e na verdade todo mundo se encantava, porque inclusive a Insepa oferecia o projeto. Você chegava lá, eles faziam um projeto para você. Bueno, aquilo foi uma evolução bastante, foi um marco bastante grande. E o desenvolvimento dessa linha foi uma hora ao E, né? Porque eram todos, digamos assim, as matérias-primas eram diferentes, os corantes eram diferentes, as bases que se tinha que desenvolver eram cores escuras, a gente sempre estava acostumado com cores claras. Então aquilo para mim foi eu lembro que para fazer o desenvolvimento daquela linha foi o maior estresse da minha vida, entende? E por quê? Aí se tinha uma data marcada para fazer esse lançamento, foi um lançamento que eu não lembro onde foi um mega lançamento dessa linha. E eu lembro que eu saía do forno de manhã, eu olhava, tava boas as peças, o cara corria para o aeroporto para levar as peças para entregar para o cara que estava lá esperando para terminar, para terminar lá o stand para fazer o lançamento. E assim foi por muitos anos aí até que praticamente todas as grandes capitais tinham o showroom e tal, todos os lançamentos eram feitos ali. Então isso aí foi foi um marco na época bastante interessante. Não foi um marco tecnológico, mas foi um marco, digamos assim,
a nível de conceito, né? Foi um conceito totalmente diferente, digamos assim, você vendia um sonho. Eu agradeço de coração todos esses anos, em 70 anos de Insepa, que fez essa história linda junto com a minha família também. Eu mando os parabéns para essa super empresa, que continue assim, tratando super bem os seus funcionários. Todo campo-larguense sempre ouviu falar bem da Insepa, e eu acho que todo campo-larguense com quem você falar, ele vai dar os parabéns e merece os parabéns sempre.